Capítulo 41. Edward, depois de apresentar seus agradecimentos ao coronel Brandon, correu feliz para Lucy, e tão grande era sua felicidade na hora em que chegou, que ela pôde garantir à senhora Jennings, que foi visitá-la na manhã seguinte para apresentar-lhe suas congratulações, nunca tê-lo visto antes tão contente em sua vida. A própria felicidade e entusiasmo dela eram evidentes, e juntou-se com o maior prazer à senhora Jennings na sua expectativa de estarem todos confortavelmente juntos no padroado de Delaford antes da festa de São Miguel. Estava tão longe ao mesmo tempo de qualquer hesitação em dar a Elinor aquele crédito que Edward lhe teria conferido, que falou de sua amizade por ambos com o mais grato calor, e que estava pronta a reconhecer toda a sua obrigação para com ela, e declarou abertamente que nenhum esforço da parte da senhorita Dashwood em favor deles, tanto no presente como no futuro, haveria de surpreendê-la, pois sabia que era capaz de fazer tudo por aqueles que realmente estimava. Com relação ao coronel Brandon, não só estava pronta a venerá-lo como um santo, mas também estava, além disso, verdadeiramente ansiosa para que o tratassem com toda e melhor consideração possível. Estava ansiosa ainda para que seus rendimentos fossem elevados ao máximo, e secretamente decidiu avaliar ela própria em Delaford, tão logo fosse possível fazê-lo, seus criados, sua carruagem, suas vacas e suas aves. Já fazia mais de uma semana que John Dashwood havia estado na Berkeley Street, e como desde então não tinham tido notícia da indisposição de sua esposa, Elinor começou a julgar necessário fazer-lhe uma visita. Era, no entanto, uma obrigação que não só se opunha à sua própria inclinação a fazê-la, como também não recebia o apoio nem o estímulo por parte de suas companheiras. Marianne, não contente em recusar-se inteiramente a ir, insistia tenazmente para evitar que a própria irmã fosse, e a senhora Jennings, embora sua carruagem estivesse sempre à disposição de Elinor, sentia tal aversão pela senhora John Dashwood que nem mesmo sua curiosidade em saber qual o semblante dela depois da última descoberta, nem seu forte desejo de afrontá-la defendendo Edward podiam superar sua má vontade em estar novamente em sua companhia. Como consequência, Elinor teve de ir sozinha fazer a visita, para a qual ninguém realmente estava menos inclinada que ela, e correr o risco de um encontro cara a cara com uma mulher a quem nenhuma das outras tinha tantas razões para ter aversão. A senhora Dashwood mandou dizer que não estava, mas antes que a carruagem voltasse para casa, por acaso seu marido saía, e expressou grande prazer em encontrar Elinor, e disse-lhe que estava indo exatamente a Berkeley Street, e assegurando-lhe que Fanny ficaria muito contente em vê-la, convidou-a a entrar. Subiram as escadas para a sala de estar. Não havia ninguém. Suponho que Fanny esteja em seu quarto, disse ele. Vou ter com ela agora mesmo, pois estou certa de que ela não terá a menor objeção em vê-la. Na verdade, bem pelo contrário, especialmente agora, mas de qualquer modo você e Marianne sempre foram suas preferidas. E por que Marianne não veio? Elinor deu a desculpa que pôde por ela. Não é que eu sinta vê-la sozinha, replicou ele, pois tenho muitas coisas a lhe dizer. Esse benefício do coronel Brandon, será verdade? Concedeu realmente a Edward? Soube disso ontem por acaso, e me preparava para visitá-la a fim de saber mais a respeito. É a pura verdade. O coronel Brandon concedeu esse benefício eclesiástico de Delaford a Edward. Realmente, bem, é algo verdadeiramente espantoso, e nem há parentesco entre eles, nem nenhuma ligação. E agora que os benefícios alcançam tal preço, qual foi o valor deste? Cerca de 200 libras por ano, falou Elinor. Muito bem, e para uma próxima apresentação de um benefício desse valor, supondo que o último beneficiário estivesse velho e doente, e que provavelmente o cargo ficasse vago em breve, ele poderia ter conseguido, atrevo-me a dizer, 1.400 libras. Por que não se empenhou em dispor tudo antes da morte daquela pessoa? Agora, com efeito, seria muito tarde para vendê-lo, mas um homem com o bom senso do coronel Brandon
Fico admirado de que tenha sido tão imprevidente num ponto tão comum, de solução tão natural. Bem, estou convencido de que há grande inconsistência no caráter de quase todo ser humano. Suponho, de qualquer modo, ponderando bem, que o caso possa ser provavelmente o seguinte: Edward só vai usufruir do benefício até que a pessoa para quem o coronel o vendeu realmente tenha experiência suficiente para recebê-lo. Ah, sim, esta é a realidade, pode confiar. Elinor discordou, porém com todo o vigor, relatando-lhe que tinha sido ela própria incumbida de transmitir a oferta do coronel Brandon a Edward, e que, portanto, devia ter conhecimento dos termos em que foi feita, o que a obrigava a submeter-se à sua autoridade. É verdadeiramente espantoso, exclamou ele, depois de ouvir o que ela disse. Qual poderia ter sido o motivo do coronel? Ora, muito simples, o de ser útil ao Sr. Ferris. Bem, seja quem for o coronel Brandon, Edward é um homem de sorte. De qualquer modo, não deverá mencionar o assunto a Fanny, pois embora eu já tenha lhe contado e ela o suporte muito bem, não vai gostar muito de falar disso. Elinor teve aqui alguma grande dificuldade em conter-se ao observar que, pensava ela, Fanny devia ver com seriedade a aquisição de melhor condição de vida por parte do irmão, com a qual nem ela nem seu filho haveriam de possivelmente ficar empobrecidos. Ah, senhora Ferris, acrescentou ele, baixando a voz, no tom apropriado para o assunto tão importante. Não sabe a respeito até agora, e acredito que seja melhor mantê-lo inteiramente escondido dela o maior tempo possível. Quando se realizará o casamento? Receio que acabe por saber de tudo. Mas para que tanta preocupação, embora não se deva supor que a senhora Ferris tenha a menor satisfação em saber que seu filho tem agora dinheiro suficiente para viver, pois isso deve estar totalmente fora de questão. Depois de seu último procedimento, deveria ela sentir? O que fez com o filho? Expulsou-o para sempre de casa e fez com que todos aqueles sobre os quais tinha alguma influência a afastar-se dele também. Seguramente, depois de agir assim, não é de imaginar que possa ser tocada por sentimentos de dor ou de alegria por causa de um filho. Não pode estar interessada em nada no que se refere a ele. Será ela tão fraca que pode expulsar um filho e ainda reter a ansiedade de uma mãe? Ah, Elinor, disse John, seu raciocínio é muito bom, mas está baseado na ignorância da natureza humana. Quando o infeliz casamento de Edward se realizar, confie nisso. Sua mãe vai sentir tanto como se nunca o tivesse expulsado, e, portanto, qualquer circunstância que possa acelerar esse terrível acontecimento deve permanecer oculto para ela, tanto quanto possível. A senhora Ferris nunca poderá esquecer que Edward é seu filho. Você me surpreende. Estou propensa a pensar que agora já deve ter praticamente fugido da memória dela. É porque você a julga extremamente mal. A senhora Ferris é uma das mães mais extremosas do mundo. Elinor ficou em silêncio. Pensamos agora, disse o senhor Dashwood depois de breve pausa, em casar Robert com a senhorita Morton. Elinor, sorrindo do tom grave e de decisiva importância do irmão, replicou calmamente. A jovem senhora, suponho, não tem qualquer escolha. Escolha? O que quer dizer? Só quero dizer que suponho, por sua maneira de falar, que para a senhorita Morton deve ser o mesmo se casar com Edward ou com Robert. Certamente, não pode haver diferença, pois Robert agora, para todos os devidos efeitos, é considerado como o filho mais velho, e para tudo mais, ambos são jovens e muito simpáticos. Não sei em que um possa ser superior ao outro. Elinor nada mais disse, e também John ficou em silêncio por breves instantes. Suas reflexões terminaram assim. De uma coisa, minha querida irmã, disse tomando-lhe carinhosamente a mão e falando num respeitoso sussurro. Posso lhe garantir, e vou fazê-lo, porque sei que isso lhe será gratificante. Tenho boas razões para pensar. Na verdade, tenho a maior autoridade, ou não o repetiria. Caso contrário, seria realmente insensato dizer algo a respeito, mas tenho a maior autoridade, não que já tenha ouvido precisamente a própria senhora Ferris dizê-lo, mas sua filha o disse e soube-o por ela, que, em resumo,
Sejam quais forem as objeções que houvesse contra certa parenta, se você me compreende, seria realmente preferível para ela, pois esse casamento não lhe teria dado metade do vexame que este novo lhe causa. Fiquei extremamente satisfeita em ouvir que a senhora Ferris o considera sob esse ângulo. É uma circunstância muito gratificante, você sabe, para todos nós. Não haveria qualquer comparação, disse ela, de 2 males o menor, e estaria contente agora se pudesse obter o menos pior. Mas, de qualquer modo, tudo isso está totalmente fora de questão, nem para ser pensado ou mencionado. Certa ligação, você sabe, nunca poderia ser. Tudo isso já passou, mas achei que lhe devia falar, porque sabia o quanto isso poderia deixá-la contente. Não que você tenha qualquer razão para lamentar-se, minha cara Elinor. Não há dúvida de que procedeu extremamente bem, ou melhor, talvez levando em consideração todas as coisas. O coronel Brandon tem estado com você ultimamente? Elinor tinha ouvido o suficiente, se não para satisfazer sua vaidade e aumentar sua própria importância, pelo menos para agitar seus nervos e encher sua mente, e estava, portanto, contente por ter sido poupada da necessidade de dizer muito em resposta ou do perigo de ouvir mais alguma coisa do irmão, com a entrada do Sr. Robert Ferris. Depois de alguns momentos de conversa, John Dashwood, lembrando-se de que Fanny ainda não sabia da presença de sua irmã, deixou a sala e foi à sua procura, e Elinor foi deixada para melhorar seu relacionamento com Robert, que pela alegre despreocupação e a feliz autocomplacência de suas maneiras, enquanto gozava da injustiça de visão do amor e da liberalidade de sua mãe em prejuízo de seu irmão banido, conquistada somente por sua vida dissipada e pela integridade do irmão, confirmava para ela a mais desfavorável opinião que tinha de sua cabeça e de seu coração. Não fazia 2 minutos ainda que estavam juntos, que ele começou a falar de Edward, pois também ficara sabendo do benefício eclesiástico e estava muito curioso a respeito. Elinor repetiu os pormenores do caso, como os havia transmitido a John, e seu efeito sobre Robert, embora muito diferente, não foi muito menos chocante do que havia sido para o primeiro. Ria do modo mais imoderado possível. A ideia de Edward ser um clérigo, habitando uma pequena casa paroquial, divertia-o além de qualquer medida. E quando a isso se adicionava a imagem de Edward lendo sermões e divulgando proclamas de casamento entre os casais, não podia conceber nada mais ridículo. Elinor, enquanto esperava em silêncio e com imóvel gravidade a conclusão daquele destino, não pôde impedir que seus olhos se fixassem nele com um olhar que mostrava todo o desprezo que isso lhe inspirava. Era um olhar, contudo, muito bem calculado, pois aliviava seus próprios sentimentos e não dava qualquer percepção a ele. Robert foi reconduzido da brincadeira à sensatez, não por qualquer reprovação dela, mas pela própria sensibilidade dele. Podemos tratar isso como brincadeira, disse ele, por fim recuperando-se do riso afetado que prolongara consideravelmente a genuína graça do momento. Mas palavra de honra, é um assunto da maior seriedade. Pobre Edward está arruinado para sempre. Sinto-o profundamente, pois sei que ele é uma criatura de muito bom coração. Um rapaz bem intencionado, talvez como ninguém nesse mundo. Não deve julgá-lo, senhorita Dashwood, com o pouco conhecimento que tem dele. Pobre Edward, suas maneiras por natureza certamente não são as mais felizes, mas nem todos nascemos, como sabe, com as mesmas qualidades, com o mesmo tino. Pobre rapaz, vê-lo num círculo de estranhos, certamente é muito lastimável, mas por minha alma, creio que ele tem o melhor coração desse reino. Confesso e afirmo-lhe que nunca me senti tão chocada em minha vida como no momento em que tudo veio à tona. Não pude acreditar. Minha mãe foi a primeira pessoa a me falar do caso, e eu, sentindo-me chamado para agir com decisão, imediatamente lhe disse: querida mãe, não sei o que a senhora pretende fazer, mas quanto a mim devo dizer que se Edward realmente se casar com aquela jovem, nunca mais tornarei a vê-lo. Foi o que eu disse imediatamente. Na verdade, eu estava extremamente chocado. Pobre Edward, extraviou-se completamente.
Isolou-se para sempre de toda a sociedade decente. Mas como disse logo a minha mãe, não me sentia nada surpreso. Com seu tipo de educação era de se esperar. Minha pobre mãe estava desvairada. E você já viu a jovem? Perguntou Elinor. Sim, uma vez, quando esteve nessa casa. Ocorreu-me entrar por 10 minutos e a vi o suficiente. Uma desajeitada moça do interior, sem estilo ou elegância e quase sem beleza. Lembro-me dela perfeitamente. O tipo de jovem exatamente que podia supor que seria capaz de cativar o pobre Edward. Ofereci-me de imediato, logo que minha mãe me relatou o caso, a falar-lhe pessoalmente, dissuadi-lo dessa união, mas então já era tarde demais. Achei que podia fazer alguma coisa, pois, infelizmente, eu não estava a par no começo, e nada sabia até que ocorresse a ruptura. Quando não cabia a mim, como sabe, interferir. Mas se eu tivesse sido informado algumas horas antes, acho muito provável que alguma coisa se poderia conseguir. Certamente teria apresentado o caso a Edward sob um aspecto decisivo. Meu caro rapaz, lhe teria dito, considere bem o que está fazendo. Você está se envolvendo numa ligação vergonhosa, e tão vergonhosa que sua família desaprova unanimemente. Não posso deixar de pensar, em resumo, que uma saída deveria ser encontrada. Oh, mas agora é tarde demais. Deve estar passando necessidade, sabe? Isso é certo. Necessidades de todo tipo. Mal havia acabado de tocar nesse ponto com grande serenidade, quando a entrada da senhora John Dashwood pôs fim a esse assunto. Mas embora ela nunca tivesse falado a respeito fora de seu âmbito familiar, Elinor podia ver a influência dele em seu espírito, pelo semblante um tanto confuso com que ela entrou e pela tentativa de cordialidade que procurava manter em seu procedimento. Até mesmo tentou interessar-se ao saber que Elinor e a irmã logo iriam deixar a cidade, afirmando que esperava vê-las mais vezes, um esforço no qual seu marido, que a havia acompanhado à sala e ouvia suspenso e enamorado suas palavras, parecia distinguir tudo o que havia de mais afetuoso e elegante.